Oi, 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 muito boa noite. Estamos ao vivo para falarmos sobre compulsão alimentar. Eu vou te ajudar a controlar, a driblar a compulsão alimentar de uma forma que isso não atrapalhe o seu processo de emagrecimento. Para quem não sabe, eu já sofri com compulsão alimentar por mais de 10 anos. Então, eu conheço muito bem como é que funciona esse transtorno. Sei que é uma coisa que tira a gente do eixo. Então, se por acaso você está sofrendo com isso, fica aqui que eu tenho certeza que eu vou te ajudar nessa live de hoje. Ninguém merece sofrer com compulsão alimentar, né? E por muita gente esse é um assunto desconhecido. Tem gente que sofre com isso que nem sabe que passa por isso. Então é muito importante que todo mundo consiga ter acesso a esse conteúdo que eu tô compartilhando aqui, tá? Realmente foi uma coisa que mudou minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a vida de muita gente, tá bom? Vamos começar então? Primeiro de tudo, meus amores, pra gente falar sobre compulsão alimentar, eu preciso explicar o que é compulsão alimentar, né? Hoje em dia, esse termo foi banalizado, né? Todo mundo chama qualquer coisa, qualquer pizza a mais, qualquer sorvete a mais, de compulsão alimentar, né? Todo mundo fala, ai meu Deus do céu, eu não posso comer um chocolate porque senão eu tenho compulsão. Ou então aquela famosa frase, eu tenho compulsão por doce. Eu sinto que as pessoas não sabem o que é de fato uma compulsão alimentar. Por isso elas chamam qualquer coisa de compulsão. E não é bem assim. Então, eu vou colocar aqui na tela alguns sinais, tá? Algumas características muito marcantes de um compulsivo alimentar. Para que você possa identificar alguma delas, né? Ou não. E saber se você realmente passa por uma compulsão alimentar ou não. Porque eu conheço muita gente que acha que tem compulsão e não tem. A única coisa que a pessoa tem, às vezes, é falta de disciplina, escolher os alimentos errados. Tem alimentos que se você escolher eles errados, você vai comer a mais mesmo. Tem alimentos que foram feitos pra gente comer a mais. Ir no rodízio de pizza e comer 10 fatias de pizza não é uma compulsão alimentar. É somente um episódio de exagero. São coisas completamente diferentes, tá bom? Então vamos amarrar bem aqui o que é uma compulsão alimentar. Então vou colocar aqui na tela pra vocês algumas características, tá bom? E aí se você se identifica com alguma delas, deixa eu turn off os comentários aqui pra vocês conseguirem olhar melhor. Se você se identificar com pelo menos duas, eu aconselho que você procure ajuda psicológica, beleza? Porque provavelmente você tem um transtorno de compulsão alimentar. Então bora lá. A primeira característica é o comer escondido. O compulsivo, ele sempre vai comer escondido, né? Porque ele sabe que aquele ato ali não é uma coisa normal, é uma coisa errada talvez, né? Na visão dele. Então, ele pega toda a comida e se esconde pra comer. Ou come sozinho. Então, comer escondido e comer sozinho é uma característica muito marcante do compulsivo alimentar. Crises de compulsão alimentar não acontecem no meio da galera, em uma festa de confraternização. Ela pode até meio que começar ali, ser um gatilho, que inclusive vamos falar sobre gatilho daqui a pouco nessa live de agora. Mas a crise de compulsão alimentar não acontece em comemorações, no meio de amigos, no aniversário, tá? Ai meu Deus, Alexa. Alexa, stop. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, amores, o que eu quero que você entenda. Se você tem essa característica de comer escondido, né? De guardar comida pra comer, de comer escondido do marido, escondido do filho, de comer sozinho ali, né? Se você faz isso, você vai se identificar com isso. Isso é uma característica muito marcante do compulsivo. A segunda é comer coisas aleatórias. Então, não existe compulsão por chocolate. Não existe compulsão por torta salgada. Compulsão alimentar é um transtorno que não tem seleção. Você simplesmente come qualquer coisa. É óbvio que o início da crise começa com uma coisa que você gosta, com uma coisa que você sente prazer comendo, tipo um bolo de chocolate ou um pote de sorvete. Pode começar a crise através de alimentos apetitosos, de alimentos açucarados e gordurosos. Porém, a continuação daquela crise, você come qualquer coisa. Então você começa comendo uma pizza, um bolo de chocolate, tomando um sorvete. Daqui a pouco você tá comendo pão guardado, biscoito velho, aquela bolacha que estava esquecida no armário. Você sai comendo qualquer coisa, porque naquele momento a sua necessidade não é tapar a sua fome, não é aplacar a sua fome, porque naquele momento não existe fome fisiológica. Não existe fome de verdade. Naquele momento é uma dor psicológica, né? E aí na tentativa de aplacar aquela dor, na tentativa de se sentir melhor, você come para se sentir completo, né? Então é a necessidade de se sentir completo.
tá? Isso é uma característica bem comum do compulsivo alimentar. Então você pode até começar comendo uma coisa gostosa, mas de repente você tá comendo qualquer coisa que você vê pela frente, sem critério nenhum. Às vezes você até come uma coisa que você nem comeria se fosse no seu dia a dia, se fosse no seu estado natural, tá? São coisas realmente aleatórias. A terceira característica é comer muito rápido. Então o compulsivo, a sensação de se preencher é tão grande, é tão urgente, que tem pressa, a pessoa tem pressa. Ela não consegue muitas vezes nem sentar para comer. Não dá tempo dela preparar a comida, sentar e comer. Ela simplesmente come em pé, de frente para a geladeira, ou de frente para o armário, ou encostada na bancada, né, comendo, abrindo aquele pacote de biscoito, devorando, ou tomando uma Coca-Cola. Ou no drive de um fast food, de um McDonald's, por exemplo. Nas minhas crises de compulsão alimentar, eu passava no drive do McDonald's, eu pedia um monte de lanche, eu não conseguia nem chegar em casa para comer. No meio do caminho, eu parava o carro no meio fio e já ia comendo. Ou às vezes dirigindo mesmo e comendo. Então a compulsão alimentar, ela não aguarda, ela não espera, ela tem pressa, é urgente, tá? A dor psicológica é tão grande que você tem que aplacar aquela dor rápido, naquele momento. Então, uma característica muito marcante é o fato de você comer muito rápido. E aí eu já vou entrar na próxima, que é a perda do controle. Os compulsivos, eles sentem mesmo que eles perderam o controle naquele momento. Eles sentem que eles não conseguem parar, mesmo que eles queiram. Então, uma vez que você começou a comer, que você está no meio da crise, você não consegue parar aquilo dali, jogar fora. Geralmente, você só para quando você chega no ápice, né? Quando você chega a passar mal. Gente, esqueci uma coisa no forno. Vou ter que ir ali desligar o forno. Esqueci mesmo, por isso que a Alexa apitou, lembrei agora. Segura aí 10 segundos que eu vou desligar o forno. Jesus! Tô falando a vocês, quem sabe faz ao vivo. Inclusive, depois eu quero mostrar pra vocês essa receita. Ai, meu Deus! Só eu mesmo, viu? Tudo certo, desliguei já. Então, voltando. O compulsivo, eles sentem aquela sensação de perda de controle. É aquela sensação de eu queria parar agora, isso tá me fazendo mal, mas eu não consigo, tá? E aí, no final da crise, vocês podem ver que é uma escalinha mesmo, tá? Começa comendo escondido, né? Coisas aleatórias, muito rápido. Sente aquela sensação, perdi o controle da situação, ainda assim não consegue parar. Quando ele consegue parar, seja porque ele passou mal, muitas vezes eu só parava porque eu vomitava. Eu comia tanto que eu vomitava. E aí eu vomitava e parava, né? Então não foi uma coisa que eu escolhi parar. Aquela situação ficou tão crítica que meu corpo sentiu a necessidade de parar aquela crise. E aí, automaticamente após isso tudo, vem o arrependimento e a tristeza, né? Então, é um arrependimento profundo, uma tristeza profunda. É como se você tivesse matado alguém, e eu não estou exagerando. É uma sensação de frustração. É uma sensação de eu sou incapaz. É uma sensação de perda mesmo, como se você tivesse perdido alguém querido. É uma coisa muito forte, né? Principalmente porque você sabe que você não conseguiu controlar aquilo dali. E você nem imagina quando é que pode acontecer aquilo de novo, porque simplesmente você não sabe por que aconteceu. Essa sensação de perda de controle é muito dolorosa, tá? Então essas são algumas características dos compulsivos alimentares. Muito obrigada pelos coraçãozinhos. Quanto mais corações vocês apertam, mais o Instagram entrega aí minha live, tá? Se você se identifica com alguma dessas coisas, eu aconselho fortemente que você procure ajuda psicológica, tá? Por quê? Pode dar print aí, tá? Vou tirar aqui da tela e vou ligar os comentários para vocês conversarem comigo. Se você se identifica com alguma coisa dessa daí, provavelmente você tem compulsão alimentar e você precisa buscar ajuda no local correto. O que é que eu percebo? A maioria das pessoas que tem compulsão alimentar, elas sempre estão procurando uma nova dieta para fazer. Elas sempre estão procurando um novo método de emagrecimento. Mas elas não percebem que a raiz daquele problema, a raiz daquela dor que ela está sentindo é uma dor psicológica. E a gente só trata a cabeça na terapia. Muitos casos no psiquiatra, tá? Dependendo do nível que você tá de compulsão alimentar. Pode ser que você tenha começado agora, pode ser que você já tenha isso há mais de 10 anos como eu, né? Então, meus amores, o que eu indico fortemente é, se você se identificou com algum desses pontos que eu falei, procure ajuda terapêutica, tá?
Eu tenho um terapeuta para indicar por inbox, manda mensagem para mim aí no privado, eu indico, vou ter o maior prazer em te ajudar com isso, certo? Então esse é o primeiro passo que você tem que dar, tá? Não adianta querer curar compulsão alimentar fazendo uma nova dieta. Não adianta querer curar a compulsão alimentar, não adianta, tá? A cura da compulsão alimentar é através da descoberta de onde começou esse problema. É através da descoberta do motivo pelo qual você está comendo. Porque uma pessoa que come compulsivamente, ela não tem fome. Se fome não é o problema, comida não é a solução, tá? E aí, ó, é o psicólogo que vai cavar aquilo dali pra entender o que tá acontecendo internamente, tá bom? Então, indico que vocês procurem ajuda terapêutica, sim. Agora, existem algumas coisas, algumas estratégias que te ajudam a driblar a compulsão alimentar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui fazer terapia, o meu medo era... Ai, quase que eu derrubo o tripé. Nossa, hoje tá que tá, hein? O meu medo era assim, ó. Bom, já que eu tenho compulsão alimentar e eu vou ter que fazer um tratamento psicológico, o que é que eu vou fazer na minha vida por enquanto? Por enquanto que eu fico tratada da compulsão alimentar, o que é que eu vou fazer? Vou engordar mais ainda, né? Porque eu me sentia desamparada, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui descobrindo estratégias que sim, dá pra você ir driblando e controlando a compulsão alimentar. Enquanto, obviamente, você faz o tratamento no local correto, que é no psiquiatra ou no psicólogo, enfim, tá bom? A primeira coisa que eu quero te dizer é, se você sofre com compulsão alimentar, com episódios de compulsão alimentar, saiba que uma dieta não é mais a solução pra você. O compulsivo alimentar, ele não deve fazer uma dieta de cardápio, aquela dieta que tem escrito o horário e a quantidade que você deve comer. Por quê? Porque o compulsivo alimentar, gente, ele tem um problema sério com restrições, tá? E aí, esse problema vem devido ao trauma que ele teve lá atrás, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tem muita gente que desenvolve compulsão alimentar porque passou fome na infância. Pessoas que tiveram necessidade, que não tinham condições financeiras pra comprar comida mesmo. Pessoas que passaram fome. Muitas vezes essas pessoas, né, desenvolvem uma compulsão alimentar por causa disso. Elas sempre viveram na escassez. Então, quando elas têm comida abundante, quando elas têm comida em abundância, elas comem e tem crise de compulsão. Porque o psicológico dela é como se falasse assim, ó, aproveita esse momento, porque em casa você não tem que comer agora. Funciona mais ou menos assim. Comigo, graças a Deus, eu nunca passei fome por questões financeiras. Porém, como eu sempre fui gordinha, eu já nasci um bebê gordinho, desde criança, todo mundo tentava controlar o que eu comia. Então, todo mundo, aonde eu estivesse, tava mandando eu comer menos. Ou tirando meu prato de comida. Ou zombando quando eu comia. E isso me afetou muito, né? Me afetou de uma forma que eu só conseguia ter paz comendo quando eu tava sozinha. Então, o que eu fazia? Eu me escondia pra comer sozinha. Quando eu tava sozinha, eu sabia que era o momento de comer. Porque meu cérebro falava assim, ó, aproveita agora. Quando você tá com a galera, com quem for, você não consegue comer o que você quer, na quantidade que você quer. Então, come agora tudo que você pode. E com isso eu entrava em crise de compulsão alimentar, tá? Então, perceba que nas duas situações, as duas pessoas têm problemas com escassez. É o problema com a falta. A pessoa não sabe lidar com a falta da comida. E uma dieta, pessoal, de cardápio, o que é que ela tá dizendo? Você só pode comer X. Você tem que comer a cada 3 horas, ou a cada... Enfim. Esse tipo de dieta desenvolve uma certa ansiedade em você. Como é que trata a compulsão alimentar se você tá ansioso o tempo inteiro? Porque a maioria das pessoas que tem compulsão alimentar tem também ansiedade, né? Então não dá pra tratar uma compulsão alimentar sem tratar uma ansiedade, por exemplo. As duas coisas andam juntas. E não tem como tratar uma ansiedade fazendo uma dieta que te manda olhar no relógio de 3 em 3 horas. Ou fazendo uma dieta que te diga assim, você só pode comer 2 colheres de arroz integral, 1 concha de feijão, 2 caixinhas do Pará de sobremesa. Se sentir fome, come uma maçã. Puta que pariu, me perdoe a palavra. Isso aí era um inferno na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu queria me tratar da compulsão alimentar, né? Ao mesmo tempo que eu queria ficar boa e me livrar daquele transtorno, eu tava fazendo dieta de cardápio que me fazia ficar mais ansiosa, que me fazia ter mais crise de compulsão alimentar. Entenda, a dieta não causa compulsão. A causa é algum trauma que você teve, tá? Assim como eu dei os exemplos aqui anteriormente. A causa não é a dieta, porém a dieta pode atrapalhar o processo, tá bom?
A dieta pode atrapalhar esse processo ou ajudar, dependendo da dieta, porque dieta é o seu estilo de vida. E aí, quando eu descobri isso, né? Quando eu descobri que esse tipo de dieta estava me gerando uma ansiedade maior, estava me fazendo comer mais, inclusive, eu comecei a perceber que quando eu fazia uma dieta de cardápio, eu comia mais, eu tinha mais crise de compulsão do que quando eu estava sem a dieta, né? Quem já passou por isso aí? Quando tá fazendo a dieta, parece que come mais, né? Do que quando não tá. Isso acontece pelo fator psicológico, pelo fator comportamental. É por isso que eu falo tanto sobre mudança de comportamento aqui. A galera lá do meu curso sabe disso, é o primeiro módulo do meu curso, é onde eu ensino tudo sobre comportamento, porque eu sei que é o início, é o que precisa estar ajustado desde o início. Então, gente, quando eu parei de fazer dieta de cardápio, minha vida mudou. Quando eu comecei a obedecer aos meus sinais de fome e saciedade, comer a hora que eu tenho fome, a quantidade que o meu corpo precisa naquele momento, sem pensar em a cada 3 horas eu vou comer, agora 2 castanhas do Pará, não posso comer nem 3 castanhas. O compulsivo alimentar, quando você fala pra ele assim, ó, você só pode comer 2 castanhas do Pará, ele vai querer comer 10, tá? Porque existe uma questão psicológica por trás. Então esse tipo de dieta tradicional definitivamente não ajuda. Essa é a primeira dica que eu tenho pra te dar. Esquece esse tipo de dieta, tá? De ficar olhando no relógio, de comer X, X e X, desse controle obsessivo pela quantidade. Não adianta se você tem compulsão alimentar, tá bom? Me libertar disso foi uma das coisas e uma das maiores coisas que mais me ajudaram no tratamento da compulsão alimentar. Tudo bem? A segunda dica que eu tenho pra te dar é o seguinte: coma menos alimentos ultraprocessados. Dê prioridade à comida de verdade. Eu comentei hoje aqui nos meus stories, né? Esses alimentos que são muito açucarados, muito gordurosos, que tem muito carboidrato, bolacha recheada, biscoito, farinha branca, isso tudo, gente, faz com que a gente coma mais mesmo. Não tem como. Tem muita gente que não tem compulsão alimentar. Só que por basear a alimentação nesse tipo de comida, né, é uma pessoa que perde o controle. Então quando a pessoa fala assim pra mim, Jé, eu abro um pacote de biscoito e eu não consigo parar, eu como até o final. Eu falo, olha, isso daí é uma situação normal. Eu quero conhecer uma pessoa que não come um pacote de biscoito inteiro. Esses alimentos, eles foram feitos mesmo pra gente comer a mais. Tanto que todas as crises de compulsão alimentar começam por esse tipo de alimento. Ele desencadeia a vontade de comer mais. Então você tá lá no meio de uma crise de compulsão, você escolhe comer um pote de sorvete e depois que termina aquele pote de sorvete, você não consegue parar. Uma crise de compulsão alimentar, você só consegue parar quando você tá cheio, entalado. Porém, como normalmente, durante a crise de compulsão, você sai escolhendo primeiro esses alimentos mais açucarados, eles demoram para te deixar saciada. Esse tipo de alimento você come e parece isopor, parece que ele evapora. Quanto mais você tem esse tipo de alimento na sua rotina, no seu dia a dia, mais difícil é de manter o controle com relação a eles, tá? Então dê prioridade à comida de verdade. Não tenha medo de comer fruta, de comer batata doce, de comer mandioca, de comer sobrecoxa, de comer uma picanha com a gordura da picanha. Eu fico impressionada, eu fico chocada, porque as pessoas falam assim, Jé, mas a gordura da picanha não engorda? A pessoa que pergunta isso é a mesma que tá sentada no sofá comendo sorvete no final de semana. Se preocupem mais em... Eu não vou dizer tirar, tá? Porque eu não sou do terrorismo nutricional. Mas se preocupem mais em manter uma regrinha de pelo menos 80% da sua alimentação de comida de verdade. Esse tipo de alimento, pessoal, ele age de uma forma fisiológica mesmo, tá? E ajuda a gente a ter o controle. E faz com que a gente regule os hormônios, tá? Então o que eu percebo é que tem muita gente que tem compulsão alimentar que o primeiro erro, fica sempre procurando uma nova dieta, e o segundo erro, tá sempre querendo incluir esse alimento no meio da sua rotina. Então, a galera que conhece a dieta flexível, por exemplo, erra muito nisso. A dieta flexível não é para você encaixar sorvete e bolo todo dia. Se você fizer isso, quanto mais você faz, quanto mais o seu corpo tem acesso a esse tipo de alimento, mais você vai querer comer. É muito melhor que você use esses alimentos como uma exceção. Como eu faço hoje, né? Na minha rotina, eu não consumo esses alimentos. Esses alimentos fazem parte da minha exceção. E aí, na exceção, eu não preciso controlar, eu não preciso comer 2 pacotes de biscoito. 2 bolachas pequenas. Eu não preciso dar 2 garfadas no sorvete. Eu posso comer o quanto eu quiser, porque é exceção. E a exceção justifica a regra, tá? Isso traz uma tranquilidade muito maior. Todas as pessoas que têm compulsão alimentar, que eu falo sobre isso, todas as pessoas que eu percebi que fazem isso, têm um resultado muito bom.
Encaixa na sua rotina comida de verdade. Além de ter essa ação fisiológica de regular os seus hormônios, regular a sua ansiedade, automaticamente a sua compulsão vai dar uma reduzida. Você vai perceber isso, tá? E aí, Gê, como é que eu faço comida de verdade ser gostosa? Pesquisa aqui no meu Instagram que o que mais tem é receita, tá? Todo dia eu posto uma coisa nova que dá pra você fazer em casa e você vai ver que nem parece comida saudável, tá? Porque as pessoas têm mania de dieta e brócolis no vapor e arroz integral. Ninguém merece. Isso daí, gente, ó, é coisa do passado. PPO, tá? Vamos evoluir, porque se for ficar comendo isso, vai continuar tendo compulsão mesmo, porque ninguém merece comer brócolis no vapor, tá bom? E a terceira coisa que eu tenho pra te dizer é o seguinte, tá? Identifique as situações e os alimentos gatilhos, principalmente as situações. O que é uma situação gatilho? É aquela situação que, quando ela acontece, você automaticamente tem uma crise de compulsão alimentar. Um gatilho, pessoal, é aquilo que é ativado através dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos. Ou por uma coisa que você viu, ou por uma coisa que você ouviu, ou por um cheiro, ou por um som, tá bom? Então é como se fosse mais ou menos assim. Sabe cachorro animal? Os animais, eles funcionam através de gatilhos, né? Porque eles não são racionais. Então como é que funciona pra eles? É assim, ó. A maioria dos cachorros, quando você pega a coleira, ele fica todo feliz, porque ele sabe que ele vai passear. Como é que ele sabe que ele vai passear? Alguma vez você começou a fazer isso, né? Você começou a pegar a coleira, calçar a sandália, e ele foi identificando. Ah, quando ela pega a coleira e calça a sandália, significa que eu vou pra rua, eu vou passear. E ele começa a ficar eufórico. Ele percebeu que você fez isso uma vez, 2, 5, 10. Quando você fez 10 é um número aleatório, claro. Ele gravou aquilo dali. O cérebro dele gravou aquilo dali. Uma vez que ele gravou aquilo, pessoal, toda vez que você agir daquela maneira, ele vai agir daquela forma. Assim acontece com a gente e com o compulsivo, tá? Então, em alguma situação da sua vida, aconteceu alguma coisa que te fez pegar aquela comida e devorar tudo no intuito de se sentir completo, tá? Lembra que a compulsão alimentar é a falsa... Opa, de novo ele derrubando o tripé. Lembra que a compulsão alimentar é a falsa sensação de que com a comida você vai se sentir completa, tá? É a falsa sensação de se sentir cheio, de se sentir preenchido por uma coisa que não é comida que falta, tá? É sentimento. Vai ficar salva assim, Renatinha? Vou deixar a live salva, tá bom? Então identifique os gatilhos, tá? Os gatilhos mentais. Vou dar um exemplo meu. Um gatilho muito forte meu era viagem. Toda vez que eu ia viajar, eu tinha crise de compulsão alimentar. E sabe por que isso acontecia? Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito... Todo mundo sempre... como é que eu falo? Restringiu a minha quantidade de comida. Todo mundo falava pra mim, não pode comer isso daqui. Você não pode comer isso. Era uma chuva de não pode. Todo mundo. E eu sei, gente, que é óbvio que as pessoas da minha família tinham a melhor das intenções. Elas me viam ficando cada vez mais gorda e não queriam que eu engordasse, né? Então, na cabeça deles, bom, vamos dizer pra ela não comer, né? Mas não é assim que funciona. Então, toda vez que eu ia viajar, era a época que tava todo mundo distraído. Ninguém tava mais me observando, né? Não tinha mais ninguém dizendo, Jéssica, só come um pão. Jéssica, não toma todinho. Isso aí era na minha rotina. Na minha viagem não tinha isso. Então, o que é que meu cérebro identificou? Toda vez que você for viajar, é a oportunidade de você tocar o terror, comer tudo. Porque aqui, ó, não tem ninguém prestando atenção em você. E foi isso que eu automaticamente aprendi a fazer. Todas as vezes que eu ia viajar, eu tinha crise de compulsão alimentar. E aquilo ali ia me deixando muito nervosa, porque eu falava assim, eu não posso viajar. Aí é aquela pessoa que fala assim, ó, ah, não, se viajar não dá pra seguir a dieta. Se viagem acaba com a dieta. Não é a viagem que acaba com a alimentação, gente. É alguma coisa por trás daquela situação. Então, assim, a minha dica pra você é, identifique as situações, gatilhos, tá? Sempre tem algo em comum. Identifique o que é que tem em comum naquela situação que você teve crise de compulsão. Quando acabar a live, faz esse exercício aí. Para e pensa. Bom, naquela vez que eu tive crise de compulsão, o que é que foi que aconteceu? Sempre vai ter algo em comum, meus amores. Sempre. E aí, esse algo em comum é o gatilho. Por que é tão importante identificar o gatilho? Porque na próxima vez que você for passar por aquilo, você já vai ter trago para consciência. A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente, né? A mente inconsciente, os gatilhos mentais ficam lá na mente inconsciente.
Uma vez que você traz pra consciência, né, que é o que o exemplo do cachorro ele não faz, o cachorro tá tudo inconsciente, ele não é racional. Quando a gente traz pra razão, a gente consegue entender o porquê a gente faz. E aí, quando você tiver novamente uma situação gatilho, você vai perceber, opa, situação gatilho, né? Nessa situação, existe a possibilidade de eu ter crise de compulsão. Por quê? Porque meu inconsciente já sabe que nessa situação eu sempre ajo dessa maneira. Mas agora eu não estou sofrendo perigo. Mas agora não tem nenhum risco. Não tem ninguém me julgando. Agora eu não preciso, sou adulta, pago minhas contas. Então eu não vou mais ter crise de compulsão alimentar. Só de você identificar o gatilho mental, você vai reduzir as suas crises de compulsão alimentar. Identifiquem os gatilhos, tá? Tem alguns alimentos que também são gatilhos, mas como eu falei, a questão dos alimentos, pessoal, os alimentos gatilhos, eles acontecem por dois motivos, tá? O primeiro deles é aquela pessoa que ela cria na cabeça que tem alimento que é proibido, tem alimento que é permitido, tem alimento que engorda, tem alimento que emagrece. Uma vez que você criou essa barreira mental de alimento permitido, alimento proibido, acabou. Toda vez que você comer um alimento que na sua cabeça é proibido, você vai ter, aquilo ali vai funcionar como um gatilho para compulsão. Porque na sua cabeça você já errou. Se eu já errei, então vou esculachar logo tudo hoje, amanhã eu ajeito essa bagaça, né? Então, tira da cabeça que tem alimento permitido e proibido. Nada vai te engordar ou te emagrecer. O que faz engordar e o que faz emagrecer é a repetição de bons hábitos. É a repetição daquilo dali. E não uma situação isolada e não um alimento isolado, tá? Essa é a primeira situação do alimento gatilho, né? Então, a questão do alimento gatilho é mais conectado a isso daí. A você achar que tem alimento proibido, tá? A segunda questão é justamente aquilo que eu já falei anteriormente, né? É escolher sempre os alimentos que são mais açucarados e mais gordurosos. Esse tipo de alimento não é que ele vai ser um alimento gatilho que vai fazer você comer, ter crise de compulsão. Ele é um alimento que ele é gatilho para o exagero, não para compulsão. E é aí que as pessoas se perdem, né? Pipoca, por exemplo, gente, é um alimento super gatilho para o exagero. Quem é o santo que come 5 pipoquinhas? Ninguém. Não dá, tá? Aquilo dali é feito pra gente comer muito mesmo. E não significa que você não pode, né? É óbvio que você pode em situações isoladas, é óbvio que dá pra encaixar, isso daí não vai fazer diferença no seu emagrecimento. O assunto aqui é, quanto mais você escolhe esses alimentos mais açucarados, mais gordurosos, você vai tender a comer a mais mesmo. E não se preocupe, isso daí não é uma compulsão alimentar, tá? Isso daí é um exagero, justamente porque esse alimento é feito pra você exagerar. Duvido você exagerar comendo vegetais no azeite, comendo uma sobrecoxa de frango, comendo um salmão. Não tem como você exagerar comendo comida de verdade, tá bom? Certo? Tem alguma dúvida? Me deixem saber que eu vou deixar a live salva. Cheguei nos meus 30 minutos, como eu prometi, pra poder deixar salvo pra galera assistir. João é meu aluno, ele botou aí, ó, brócolis. Tem a receita do brócolis na manteiga, por exemplo, que é uma forma deliciosa de consumir vegetais, tá? A galera que fala que não gosta de comer vegetais é porque não come do jeito certo. Fica comendo igual aquele povo da dieta como é a dieta? A dieta do... Nossa, gente... do vigilante do peso. A galera da dieta do vigilante do peso comia brócolis no vapor, 2 colheres de sopa de arroz integral. Não dá. E se for isso daí, não dá mesmo. Agora, faz os vegetais gostosos no azeite, na manteiga. Isso é magnífico. Você vai conseguir comer, ficar saciada e vai ter muito mais controle da quantidade. Porque esses alimentos naturalmente fazem com que a gente tenha controle. Tá bom? Compulsão alimentar é um assunto extremamente importante, é um assunto muito extenso, tem muita coisa pra gente falar sobre compulsão alimentar. Podemos sim marcar outras lives pra falar sobre compulsão alimentar, certo? Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo enorme e até quarta-feira.